Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 6, versículos 22 a 59. Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele, Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: Que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: Na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: Eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo, disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: Na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Esta é a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso glorioso, soberano Deus, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos por mais um dia em que estamos aqui reunidos para cultuarmos publicamente, como um só corpo, o teu santíssimo nome. Graças nós te damos por este dom que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Nós também suplicamos pela tua presença em nosso meio, nós suplicamos pelo teu Espírito Santo, para que seja o Senhor a ensinar, conforme a sua palavra, o santíssimo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada pessoa que está aqui seja ensinada pelo Senhor e assim se acheguem a Jesus Cristo, para que comam da carne e bebam do sangue de Jesus Cristo e tenham a vida eterna diante da tua presença. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. O que você vê quando olha para Jesus? Algumas pessoas veem, quando olham para Jesus, apenas um mestre de moral e ética. Jesus é resumido aos seus ensinos de conduta, de boa conduta. Outros, ao olhar para Jesus Cristo, veem ele como um psicólogo, um terapeuta, milagreiro, quase como se fosse um gênio da lâmpada, pronto para satisfazer todos os nossos desejos, desde que nós cumpramos o ritual da maneira correta. Outras pessoas veem em Jesus uma passagem para o céu. Tampouco desejam a presença de Jesus, tampouco desejam conhecer quem Jesus Cristo é, desejam apenas o céu, o paraíso. Outros, quando olham para Jesus, consideram Jesus um seguro contra incêndio. Simplesmente um meio de se escapar do lago de fogo e enxofre. Então, a pergunta fundamental por meio dessas pregações dos dizeres de Jesus, de eu sou, a pergunta fundamental é: quem Jesus realmente é? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada na passagem que nós lemos. Jesus estava ministrando a uma grande multidão, esse é o contexto. Vendo que não teriam onde encontrar alimento, Jesus, ele chamou os seus discípulos e perguntou a eles onde poderiam comprar pães para alimentar todas essas pessoas que estavam desde de manhã até provavelmente o finalzinho da tarde, ouvindo o ensino de Jesus. Onde é que eles poderiam comprar pães para alimentar todos? É claro que Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas ele fez essa pergunta para testar os discípulos. Porque do ponto de vista humano, é impossível. E Filipe respondeu que nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão para todos comerem e se saciarem. Então, ao ser informado que eles possuíam apenas 5 pães e 2 peixinhos pequenos, Jesus, ele diz, o que temos é o suficiente. E então Jesus, a partir desses 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens. Provavelmente era uma multidão que facilmente chegariam a umas 15.000 pessoas, porque 5.000 eram apenas homens, fora mulheres, crianças. E quando a multidão percebeu o que Jesus havia feito, 5 pães e 2 peixinhos alimentando uma multidão de pessoas, e ainda outros relatos de outros evangelhos dizem que os discípulos recolheram 12 cestos cheios das sobras.
Quando aquela multidão percebeu o que Jesus havia feito, multiplicado os pães e os peixes, queriam fazer de Jesus o rei deles. A concepção deles era puramente horizontal. Eles queriam que Jesus liderasse a revolução política que libertariam eles finalmente do jugo opressivo romano. Para eles, Jesus não passava de um rei mundano, essa figura, essa liderança política capaz de liderá-los na rebelião contra o domínio romano. As pessoas queriam fazer de Jesus um rei. Por isso que Jesus, ele teve que se retirar do local, para impedir que esse desvio de finalidade acabasse por comprometer a sua missão aqui na terra, e que Jesus acabaria sendo feito rei. Então Jesus ele se retira para o outro lado do mar da Galileia. E os seus discípulos entraram no barco sozinhos. E foi nessa situação que a tempestade, tema da pregação passada, quase tirou a vida dos discípulos. Mas foram salvos por Jesus, que se revelou como o grande eu sou, fazendo algo que somente Deus podia fazer, que é andar sobre as águas. Então, salvos por Jesus, o barco imediatamente chega ao outro lado do mar da Galileia, e então começa a nossa passagem de hoje, versículo 22. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. As pessoas olharam e não encontraram mais Jesus. E eles viram os discípulos entrando sozinhos no barco. E impactados pelo milagre que acabaram de ver, a multiplicação dos pães, a multidão começou a ir atrás de Jesus Cristo. Olhando para o barquinho, só tinha um, onde os discípulos entraram para navegar para o outro lado, eles tinham uma pista para onde Jesus poderia ter ido. Versículo 24 e 25. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Movidos pela fome, disfarçada por uma fina camada de piedade, eles investigam onde Jesus Cristo está e descobrem onde Jesus Cristo foi parar. Não se enganem por essa busca por Jesus. Essa busca por Jesus não é motivada pelo desejo, pela atração pela pessoa de Jesus. Essa busca é motivada por outros motivos. Só que essa multidão não engana Jesus. Ele sabe o que eles querem. Jesus sabe que eles querem comida e não a sua presença. Por isso, versículo 26, Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Todas as vezes nos evangelhos, sobretudo no evangelho de João, que Jesus ele proclama essa fórmula, em verdade eu vos digo, Jesus está enfatizando que aquilo que ele vai dizer é extremamente importante. Em verdade eu vos digo que vocês não me buscam porque me viram, mas porque vocês comeram do pão e ficaram saciados. Que afirmação triste. As pessoas não querem a pessoa de Jesus. As pessoas não querem a presença de Jesus. As pessoas não querem um relacionamento com Jesus. O povo quer a barriga cheia e a libertação de todos os seus problemas, personificados aqui como o Império Romano. Não me entendam mal.
Nossas necessidades diárias importam, claro que importam. Sim, nossos problemas pessoais importam, nossos problemas relacionais importam, nossos problemas financeiros importam. Isso é extremamente importante e nós devemos esperar em Deus a providência. Nossas lutas importam, nossos sofrimentos, nossas tristezas, nossas desilusões, nossas esperanças, nossa alegria, tudo isso é importante e nós devemos esperar a satisfação em Deus. Mas há algo ainda mais primordial do que todas essas coisas que são importantes. E Jesus está nos dando esse ensinamento, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a Ele, Deus, o Pai, o selou. Se os problemas dessa vida são importantes, imaginem a importância da vida eterna. Tudo nessa vida é passageiro. Nossos sofrimentos são passageiros. Nossas esperanças, realizadas e não realizadas, são passageiras. Nossas dores, nossas desilusões são passageiras, por mais intensas que possam ser. Nossas alegrias são fugazes, passam num instante. Mas a vida após a morte é eterna, nunca passará. Se você for para a vida eterna, com Cristo, em Cristo, você viverá eternamente diante de Deus, em alegria e satisfação indizíveis. Mas se você morrer fora de Cristo, sem Cristo Jesus, seu sofrimento, sua amargura, sua privação, sua miséria serão definitivas. Onde está o maior peso? O que é mais primordial? Esta vida em que tudo é passageiro ou a vida após a morte em que tudo é eterno? Por isso que Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Então, as pessoas responderam: o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer para realizar essas obras, as obras de Deus? Versículo 28. A pergunta das pessoas, portanto, se resume a isto: diga-nos quais obras Deus exige e nós a realizaremos. Tá bom, o Senhor está dizendo que nós devemos trabalhar pela comida que não perece. O que nós devemos fazer? Eles não demonstram nenhuma dúvida sobre a sua capacidade de realizar qualquer desafio que Deus lhe apresente. Se Deus exigir que para ganhar a vida eterna eles precisam atravessar o grande mar, nós vamos corresponder. É só nos dizer o que Deus quer que nós façamos e nós faremos. Diga logo o que o Senhor quer que nós façamos. Pare de enrolar essa história de tenha fé, creia, Jesus Cristo, o Evangelho. Não! Diga logo, vamos direto ao ponto, diga logo o que o Senhor quer que nós façamos. E nós vamos fazer. Vamos encurtar a conversa. Eles não demonstram nenhuma sensibilidade ao fato de que a vida eterna é, antes de tudo, uma dádiva, um dom concedido graciosamente pelo Filho do Homem. Por isso que Jesus respondeu a essa presunção, dizendo: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. As pessoas chegam para Jesus e perguntam: diga logo o que Deus quer que nós façamos, para que nós possamos ir e fazer. E Jesus responde: a obra que Deus quer que vocês façam é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Ou, para vocês entenderem ainda mais a força daquilo que Jesus disse, eu proponho uma leitura em uma outra tradução.
NVT, a nova versão transformadora. Vamos ler o versículo 29 novamente, mas na versão da nova versão transformadora. Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês, que creiam naquele que Ele enviou. A grande pergunta que não somente a multidão fez para Jesus, mas que todas as gerações após essa multidão também continuam fazendo, inclusive hoje. E muitas igrejas têm respondido de forma irresponsável e errada. O que nós devemos fazer para herdarmos a vida eterna? O que Deus requer que eu faça? Diga claramente e eu farei. E Jesus respondeu: a única obra, singular obra que Deus quer que vocês façam é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Em outras palavras, a única coisa que Deus requer que vocês façam é que vocês creiam em Jesus Cristo. Está escrito. A fé, e somente a fé, com o objeto cristológico apropriado, é o que Deus exige, não obras, em qualquer sentido moderno do termo. Não é isso que Deus requer. E mesmo a fé que devemos exercer é fruto da atividade de Deus, da providência de Deus. Mas o povo não quer crer. O povo quer fazer. Versículo 30. Então disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? As pessoas desafiam Jesus. As pessoas entenderam que Jesus estava dizendo que a única obra que Deus exige é que creiam nele. Então a multidão respondeu: dê-nos uma razão para que nós creiamos em você. Você está dizendo que o que Deus requer de nós é que nós creiamos em você? Então nos dê um motivo. Que sinal, que milagre você fará para que nós vejamos e acreditemos em você? Porque os nossos pais, versículo 31, comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eles recorrem às Escrituras. No livro de Êxodo, depois que Deus resgatou o seu povo da escravidão do Egito, Ele conduziu o seu povo pelo deserto, Ele alimentou o povo no deserto com pão que chovia do céu, milagrosamente. O pão que é chamado de maná. Quer dizer, as pessoas estão pedindo por um milagre, uma razão bem justificada para que creiam em Jesus Cristo, mas Jesus tinha acabado de alimentá-los milagrosamente no deserto, a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Talvez eu sozinho coma 5 pães e 2 peixinhos. O que dirá milagrosamente Jesus alimentar uma grande multidão a partir de 5 pães e 2 peixinhos? Jesus havia acabado de realizar um sinal diante deles. E eles invocam o nome de Moisés. Eles invocam a alimentação milagrosa de Israel no deserto, com o maná, com o pão que Deus fazia chover do céu. Na verdade, o que estavam dizendo era mais ou menos isso. Moisés foi um grande líder. Sendo um grande líder, ele alimentou o povo todo. Se você quer ser um líder tão grande quanto ele, você precisa nos alimentar, você precisa nos satisfazer. Moisés também nos disse o que fazer. Ele nos deu a lei. Se você quer ser o nosso líder, diga-nos o que fazer. Essa é a pergunta básica. A multidão queria comida, mas Jesus apontava para a necessidade de fé nele. A multidão queria obras, queria lei, queria ser instruído a respeito do que fazer para herdar a vida eterna. Mas Jesus apontava
para a necessidade da fé nele. Então, versículo 32, Jesus disse: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, ele lembra a multidão que não foi Moisés que alimentou Israel no deserto. Não foi Moisés que fez o maná descer do céu. Foi Deus. Por quê? Versículo 33. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Isso Moisés não pôde dar. Só Deus pode dar. O pão que Deus deu ao povo por meio de Moisés era passageiro e perecível. Tanto que a geração do deserto, que foi salvo no êxodo do Egito, todos eles morreram. Jesus então contrasta o maná celestial, que é ele mesmo, com o alimento que Deus concedeu ao povo no deserto. Esse maná que caiu do céu, apesar de ter alimentado o povo no deserto, esse maná não foi capaz de dar-lhes a vida eterna. Todos eles morreram. Mas Jesus, o pão que Deus dá, esse é capaz de dar a vida eterna. Por isso que, nessa altura, a multidão responde com entusiasmo. Eles entenderam de forma literal. Já pensou vocês terem um pedaço de pão que vai alimentar vocês para sempre? Nunca mais precisa comer. Comeu um pedacinho, nunca mais vocês sentirão fome. Já pensou? Por isso que as pessoas respondem para Jesus, versículo 34. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos desse pão, para a gente comer uma vez só e nunca mais ter fome. As pessoas permanecem interessadas somente naquilo que Deus pode dar e não naquilo que Deus é. As pessoas continuam presas à materialidade, ao interesse, a simplesmente o que Deus dá e não em quem Deus é. Por isso, Jesus aponta para si mesmo, versículo 35 e 36. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Jesus se identificou como o Filho de Deus, o maná, o pão que desceu do céu. Jesus é a vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é tudo. De que adianta você ganhar o mundo, mas perder a sua alma? De que adianta ganhar o universo, mas não ter Deus? O que adianta você ser a pessoa mais rica do mundo, mas não desejar Deus, não ter um relacionamento correto com Ele, não crer nele, não crer na pessoa de Jesus, mas lançar-se em uma vida antropocêntrica, ególatra, vazia, em que os bens materiais são tudo o que existe. Desejosos apenas de barrigas cheias e que Deus diga logo o que Ele quer que nós façamos, para a gente fazer logo. Jesus diz que a razão pela qual as pessoas vivem dessa maneira é porque não creram nele. E por que as pessoas não creram nele? É porque o Pai não lhes concedeu essa fé. O Pai, Deus, precisa capacitar a pessoa a crer por meio da obra do Espírito Santo, que abre os nossos olhos, ouvidos, mentes e corações para aceitar e crer no Evangelho de Jesus Cristo. E dessa forma receber a vida eterna. Por isso que Jesus ele diz para a multidão, versículos 37 e 38, todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E qual é essa vontade? Versículos 39 e 40.
Esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja quantas vezes Jesus repete essa frase, para que possam ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como um bom judeu, Jesus está enfatizando. Todo aquele que vê o Filho, todo aquele que vê Jesus Cristo e crê nele, terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Mas como que as pessoas verão o Filho? Como que as pessoas verão Jesus Cristo e crerão nele se Jesus Cristo não for pregado? Se for pregado em lugar do Filho de Deus, em lugar de Jesus Cristo, somente os seus problemas cotidianos, seus problemas familiares, financeiros, os milagres que você deseja, os bens materiais que nós necessitamos e a nossa alma deseja. Como terão a vida eterna? Como serão ressuscitados no último dia se Jesus não lhes for apresentado todos os dias? Mas for apresentado um falso Jesus, um psicólogo, um terapeuta, um mestre de moral e ética, vocês não terão a vida eterna, vocês perecerão. E as pessoas se escandalizaram. As pessoas não reagiram bem ao que Jesus acabara de lhes dizer. Versículo 41. Então, os judeus murmuravam dele, reclamavam dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. As pessoas começaram a reclamar, a murmurar, porque se ofenderam, porque suas concepções são antropocêntricas. Para eles, Jesus é um homem comum, um carpinteiro, filho de José, que pode encher as suas barrigas e conceder liberdade política. É uma concepção completamente horizontal. Eles não conseguem conceber que Jesus é vertical, que ele desceu do céu. Ele nasceu para essas pessoas nesse plano mundano e ele é nada mais, nada menos do que um homem. As pessoas se ofenderam porque Jesus acabara de lhes dizer que eram incapazes de realizar as obras que Deus requer. Versículos 42 e 43. Então eles diziam: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como é que ele pode dizer que ele desceu do céu? Portanto, Jesus, respondendo, disse-lhes: não murmureis entre vós. E Jesus reforça o seu ponto de vista. Versículos 43 e 44. Portanto, Jesus respondendo, disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez Jesus responde, repete que todo aquele que vem a ele, ele o ressuscitará no último dia. Vir até Jesus é negar a si mesmo, é abandonar essa vida antropocêntrica em que o homem é o centro do universo. É transcender, é superar o desejo de barrigas cheias, de milagres, de performance para ir ao céu. O que fazer? As obras eu quero fazer. É desejar, amar, querer a pessoa de Jesus. E isso é um dom da graça de Deus. E todos que receberam essa graça se achegam a Jesus e serão ressuscitados no último dia, salvos do juízo final e da santa ira divina. Por isso que Jesus ele diz: não é a minha vontade, não é a sua vontade que será feita, mas a vontade de Deus. Como está escrito nos profetas, versículos 45 a 59. Como está escrito nos profetas, eles serão todos ensinados por Deus.
Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai é que vem a mim. Olha que coisa interessante que Jesus está dizendo. Que no final das contas, o mundo se divide em dois povos. Aqueles que não creem em Jesus e aqueles que creem em Jesus. Qual que é a diferença entre os dois? Um é tolo e o outro é perspicaz e inteligente. Um é tolo, o outro é prudente. É melhor eu crer, porque vai que. As pessoas fazem de Jesus um seguro. Ninguém espera usar o seguro, mas é bom ter. Não é nada disso. O que Jesus está ensinando aqui é que a diferença básica entre aquele que não crê e aquele que crê é que aquele que crê é ensinado pelo próprio Deus. Como as pessoas serão ensinadas por Deus se a palavra de Deus não for fielmente ensinada e proclamada? Porque Deus ensina o seu povo para trazê-los à presença de Jesus Cristo no momento em que a sua palavra é proclamada com fidelidade. No momento em que o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, todo culto, todo estudo bíblico, tudo aquilo que nós fazemos como igreja. É nesse momento que o Deus Pai, por meio do poder do Espírito Santo, ministra no coração de cada pessoa que ouve. E assim ouvindo, eles são trazidos para diante de Jesus Cristo, onde encontrarão vida e vida em abundância. Se Jesus Cristo não for pregado, se o Evangelho não for pregado, essas pessoas jamais serão ensinadas por Deus. Elas continuarão em suas visões antropocêntricas em busca do que fazer para herdar o reino de Deus. E nunca herdarão o reino de Deus. Está escrito nos profetas: eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Aqueles que vêm a Jesus Cristo é porque foram trazidos por Deus. Versículo 46. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. O que há de necessidade mais básica e primordial do que o pão? Do que o alimento? Não adiantaria nada nós termos a conta bancária abarrotada de dinheiro se nós não pudéssemos nos alimentar, morreríamos. De que adianta vestes luxuosas, esplêndidas, caríssimas, finíssimas, se nós não pudermos nos alimentar? Morreríamos do mesmo jeito. De que adianta coroas de ouro, joias, enfeites de pedras preciosas, se nós não pudermos nos alimentar? O que há de mais primordial para a vida do homem do que o alimento? É o alimento que nos traz a vida física. E o que Jesus está dizendo é que ele é tão primordial, tão necessário, que ele se equipara ao pão que alimenta o homem. Deus, a pessoa dele, a presença dele, o relacionamento com ele é tão vital como o pão é vital para o nosso corpo. E Jesus é o pão que desceu do céu para que todo aquele que dele comer nunca morra. Portanto, os judeus discutiam entre si, versículo 52, como poderia nos dar este homem a sua própria carne para comer?
Eles acharam que Jesus estava falando de canibalismo. Aliás, na Roma antiga, os cristãos eram muito comumente acusados de canibais. Canibais, incestuosos, porque eles falavam de amor entre irmãos. Então, versículo 53, Jesus lhes disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Desde Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus e quiseram fazer de si mesmos fontes autossuficientes de conhecimento, justiça, santidade, vida, o homem acha que ele tem vida, justiça, santidade e conhecimento em si mesmos. Basta pregar ao homem o conhecimento, a instrução, dizer a ele o que deve fazer, porque ele se considera fonte autossuficiente. Mas o que Jesus está dizendo é que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Vocês não têm santidade em si mesmos. Vocês não têm justiça em si mesmos. Se vocês forem abandonados a si mesmos, vocês morrerão, vocês serão profanos e injustos e ignorantes. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A união com Cristo acontece. E a pessoa que está unida a Cristo Jesus, a própria fonte da vida, viverá para toda a eternidade. Por quê? Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E a vida que há em Jesus Cristo é incorruptível, é eterna, jamais passará. E por que Jesus jamais passará? Porque Ele é próprio Deus, luz de luz, Deus de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus também viverá para sempre. Este é o pão que desceu do céu. Versículo 58. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Versículo 59. Estas coisas Jesus disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Ou seja, vamos destacar então os pontos principais para encerrar. A obra que Deus requer que você faça é tão somente uma. As pessoas ficam rodeando, fazendo essa pergunta: diga logo o que Deus quer que nós façamos. Fala logo. Eu prefiro que você encurte todas essas questões aí de sermão e diga logo a parte prática, o que Deus quer que nós façamos. João capítulo 6, versículo 29, Deus diz: a única singular obra que Deus exige de vocês, que requer que vocês façam, é que vocês creiam naquele que Ele enviou, que vocês creiam em Jesus Cristo. Esta é a única e singular obra que Deus exige. Mas que sinal este que Deus enviou, que é Jesus Cristo, faz para que nós possamos crer nele? Infelizmente, o diagnóstico é que a maior parte das pessoas viram o maior milagre da humanidade, o maior sinal que a humanidade já recebeu, e não creram. De que sinal eu estou falando? De um absoluto, imenso, imensurável Deus, santíssimo, eterno, onipotente, onisciente, se fez carne, pisou neste chão, habitou entre os homens, foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se não olharem para este sinal e não crerem, no que crerão?
em barrigas cheias, em libertações políticas, em contas bancárias cheias, paz consigo mesmo e paz com seus filhos, familiares e vizinhos. É nisso que crerão? Eu lhes digo, segundo a palavra de Deus, de que adianta você ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Mas não, Jesus é o pão que desceu do céu. Quem comer do pão que desceu do céu, quem comer da sua carne e quem beber do seu sangue, este terá a vida eterna e Jesus o ressuscitará no último dia e ele viverá por toda a eternidade. Então fica a pergunta final: o que é comer a carne de Jesus? O que é beber o sangue de Jesus? Isso não é canibalismo, como as pessoas entenderam aqui na passagem de João, e depois os romanos começaram a acusar os cristãos no comecinho ali da era cristã, século I, século II. Não é canibalismo. Comer da carne de Jesus Cristo, beber do sangue de Jesus Cristo, adivinhe, é crer em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você comeu a carne dele, você bebeu o sangue dele, e você terá a vida eterna, e você será ressuscitado no último dia para habitar diante de Deus para todo sempre. Esta é a única obra que Deus exige. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso gracioso, providente Deus, graças nós te damos pelo pão que alimenta os nossos espíritos. Graças nós te damos por tudo aquilo que o Senhor realizou por nós em Cristo Jesus na cruz. Que o Senhor possa nos conceder fé legítima, que o Senhor possa nos ensinar para que seja o Senhor a nos conduzir até os pés de Jesus Cristo, onde encontraremos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Que o Senhor nos sustente segundo a sua providência, porque vivemos tempos difíceis, e que o Senhor nos proteja, porque vivemos tempos perigosos, não somente de violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem tomado conta de muitas igrejas. E que o Senhor nos traga de volta a semana que vem, para que possamos cultuar o Senhor novamente e sermos instruídos pela sua palavra, segundo o poder do teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.